Boa noite a todas, a todos e a todas. Eu sou Magda Almada, estou aqui representando a Luciana, né, e aos diretores do SINDIB, Sindicato dos Bibliotecários do Estado do Rio de Janeiro, que nesse momento, por conflito de agenda, ela não pôde estar presente. Então, estou aqui representando, né, a nossa gestão. Sou formada em Biblioteconomia e Documentação pela Unirio, com pós em Gestão da Informação e Inteligência Competitiva, e neste momento finalizando, né, o mestrado em Patrimônio Cultural. Eu gostaria de agradecer muito a todos que estão no chat, aos professores Tiago, professora Avelim, professora Nari, todos que puderam estar aqui e outros professores que não tiveram oportunidade de estar nesse momento, mas se sintam, né, acolhidos, se sintam, o sindicato também estão de portas abertas, né, que é por um título, né, por um momento, por um assunto que não é modismo, é simplesmente que passou da hora de falar do protagonismo indígena na leitura, nas bibliotecas, de toda a memória, né, porque a cada vez que se tem uma covardia com um indígena, nós perdemos a nossa memória, a nossa cultura, e parece que essa questão da importância, né, da cultura indígena é que precisa se naturalizar para nós, porque nós somos mestiços, né? Nós somos essa cultura toda. E não está naturalizado. Eu percebo que ainda não está naturalizado para a maioria. E sim, os povos indígenas que sempre estão unidos na causa, que sempre estão atuantes, que sempre estão fortes. É isso. Tem que ir para a academia, tem que ir para as ruas, tem que ir para o Congresso. Tá certo, é lugar, né? É lugar para se ter vez e ter voz, e dar um basta, né, nessa covardia, nesses crimes, né, para além de uma covardia. São crimes que estão acontecendo nos últimos 3 anos cada vez maiores, né? O preconceito, e acho que já passou dessa pauta. E o que nós podemos fazer enquanto sindicato é dar vez e dar voz a esse protagonismo que sempre existiu e que sempre existirá, porque é nossa cultura, é nossa história, é nossa memória. E a biblioteca trabalha com essas questões, né, de cultura, de memória, de informação. Por isso esse tema é assim, tão caro para mim, e nós estamos tentando já há um tempo reunir os colegas, né, como os professores aqui dizem, os parentes, né, e eu falo assim, eu me considero parente também, né, não direto como eles se consideram, né, porque eles têm a etnia direta, e eu não, mas eu falo que eu também, por eu ser brasileira, né, por eu estar num país que é essa mistura, e é uma mistura extremamente rica, linda, e tem que ser valorizada e respeitada e reconhecida. Então, depois de todo desse texto emotivo, né, e verdadeiro, a nossa live de hoje é sobre protagonismo indígena, né, a biblioteca e a leitura, que é de extrema importância para a pauta de todos os segmentos, né, da educação, da cultura, que é importante estar sempre ratificando e naturalizar a importância. E eu acompanhei os professores que estão aqui sobre o evento, né, a manifestação, desde março, né, da ATL, e aí depois, se quiserem falar um pouquinho, como foi, o que é, para algumas pessoas que não sabem, né, ou que não tem, assim, uma informação certa sobre. Então, assim, agradeço demais, a diretoria também agradece, a presidente Luciana agradece, a disponibilidade de vocês, nós imaginamos as agendas, né, e as questões também, que às vezes conflitam do mesmo horário, do mesmo dia, enfim. Então, assim, agradeço muito mesmo a disponibilidade e o privilégio da atenção de vocês. Quero deixar aqui nosso agradecimento também aos nossos parceiros do ACI-BGE, de Parada de Lucas, né? O Joemil, o Nassor e o Paulo, que são nossos parceiros, e deixar o convite para participarem, né, do programa deles, que é todas terças e quintas, às 18 horas, no canal do YouTube do ACI-BGE, Núcleo Parada de Lucas, onde são informados, né, sobre educação, sobre cultura, sobre economia, sobre o meio ambiente. Então é um programa assim, sério, com fontes, né, eles têm base nas fontes, e é importante estar bem informado, né, eu gosto muito do programa deles, então sempre deixo aqui esse convite, porque vale super a pena estar acompanhando.
e também agradecer aos colegas que estão participando do chat, estão mandando e-mail, enviando perguntas, porque um sindicato ele só existe se a categoria é unida. Se não existe sindicato, não existe categoria, porque não tem... O sindicato representa os trabalhadores, né? Os nossos direitos, os assédios e todo e qualquer lesão que possamos ter. Então, se deixamos de ter um sindicato, nós estamos extremamente desamparados, porque assim, quem vai nos manifestar as nossas questões trabalhistas ou de previdência social? Quem não tem nenhum órgão, né? Uma associação não tem essa função, quem tem essa função é um sindicato. O conselho também não tem essa função, não é a função de um conselho fazer essas ações, é a função do sindicato. Então, assim, é importante a categoria estar unida. Deixo aqui novamente o e-mail do sindicato, que é sindib@sindib.org.br, para enviar questões, dúvidas. Eu sempre respondo pelo meu e-mail pessoal, também não tem problema, mas é importante deixar registrado lá, até como memória, né? Enfim, e como informação que está registrada na categoria. E deixar também meu e-mail, se alguém tiver alguma dúvida, é magda.almada@gmail.com. E aí, para desejar uma ótima live para todos nós, um ótimo webinar, muita saúde, muitas alegrias, porque realmente só com perseverança, né, e com alegria no coração que a gente todo dia agradece e amanhece com vigor. Eu acompanho os professores, professor Avelim, professor Tiago, professora Nari. Eu sou fã, né, do trabalho de vocês e eu vejo assim que todo dia vocês têm uma mensagem positiva, mesmo que às vezes seja uma mensagem de uma informação que foi cruel para o povo, mas vocês têm uma mensagem positiva para nós levantarmos. Eu falo assim, caramba, gente, que injeção de ânimo que eles me dão todos os dias. Então, acho que por aí já dá bastante assunto, né? Já dá uma pauta muito grande, porque é uma questão que traz da cultura de vocês, da educação de vocês, da tradição de vocês, e eu acho isso sem preço. Eu acho, assim, né, um valor inestimável. Passo a palavra à professora Anari, que vai conduzir, né, vai estar conosco nessa mediação, nesse webinar. Então, professora Anari Pataxó, seja muito bem-vinda, muito boa noite, muito obrigada mais uma vez por estar aqui conosco. Obrigada, Luciana. Boa noite a todos. Eu sou Anari, sou Pataxó, estado da Bahia, né? Mas no momento eu estou em Minas Gerais, né, trabalhando com os parentes, uma assessoria com os parentes Pataxó e Pataxó Ranhan, que foi atingido pela barragem da Vale, né, outra situação vulnerável, né, que eles estão passando também aqui nesse processo de reparação. Mas também sou membro do grupo de pesquisadores Pataxó, né, Cultura Língua Pataxó, que foi criado desde 98, né, mais ou menos. E também agora, recente, também estou acompanhando aí, quer dizer, sou membro também do GT Nacional da mobilização aí da década das línguas indígenas, né, que a gente está nesse movimento. Então, primeiramente, gostaria de agradecer, né, a todos os participantes que estão aí nos assistindo e acompanhando, né, e ao Sindicato dos Bibliotecários aí do Rio de Janeiro e convidados. Então, eu primeiramente gostaria de dizer, né, que estou muito feliz, né, e honrada, né, por ter recebido esse convite, né, e mediar um pouco desse evento, né, comemora mais uma das datas importantes aí para o campo da cultura e da história. Então, é com grande satisfação que abrimos essa noite, né, de hoje com pesquisadores indígenas, né, profissionais e pesquisadores indígenas
que já vem aí também na militância, né, protagonizando, né, nesses espaços, ecoando, né, as suas vozes também em outros espaços, como a parente Avelim, né, que está aqui com a gente, vai estar aqui também conversando com a gente, e também o parente Tiago Guarani Nandeva, para conversar com a gente um pouco desse elo entre a cultura indígena, o protagonismo e as práticas de ensino, leitura, cidadania, né, por meio da construção do conhecimento, da memória, né, dos acervos de diversas manifestações artísticas e culturais. Só para falar aqui, né, a Avelim Cambiuá, ela Cunhacá, né, socióloga e representante do Comitê Mineiro de Apoio às Causas Indígenas, especialista em gênero, raça e ensino religioso. Ela fundou o Comitê Mineiro de Apoio às Causas Indígenas, também é uma das primeiras mulheres a ocupar um cargo de assessora parlamentar, né? O Tiago Guarani Nandeva possui graduação em Magistério Superior Indígena para Educação Infantil e Ensino Fundamental pela Universidade de São Paulo, 2008. Tem graduação em Pedagogia pela Universidade do Sagrado Coração, em 2015. Aluna egressa do curso de especialização em Antropologia da Universidade do Sagrado Coração, 2017. Coordenador pedagógico indígena do Estado de São Paulo. E tem experiência na área de educação, com ênfase em educação escolar indígena do Estado de São Paulo, atuando principalmente no seguinte tema: ensino da língua Guarani Nandeva no ambiente escolar. Foi representante do Núcleo de Educação Indígena, UNEI, em 2008 e 2015. Também atuou como articulador principal do Fórum de Articulação dos Professores do Estado de São Paulo, entre 2015 e 2018. Atualmente cursa mestrado em Antropologia Social pelo Programa de Pós-Graduação Antropologia Social na USP, e dentre outras atividades da militância, que depois ele pode complementar aí com a Avelim, né? Então, o tema de hoje é protagonismo indígena, a leitura e a biblioteca. Então, a gente falar de protagonismo hoje é uma das, vamos dizer assim, uma das pautas importantes, né, dos povos indígenas, sempre foi, né, porque há muito tempo nós, povos, sempre deixaram falar por nós, né, sempre tentaram falar por nós, né, e hoje os povos indígenas vêm aos poucos, né, fortalecendo esse protagonismo, ecoando também suas vozes em diversos espaços, né, seja na universidade, seja conduzindo nos espaços, né, da comunidade, nas escolas, hoje, né, no próprio movimento indígena, né, protagonizando esse movimento de luta, né, e a gente seguindo aí nessa luta, né? E também, como a temática hoje é voltada à questão da leitura, né? É importante a gente também compreender, porque quando a gente fala de leitura, né? Muitas vezes as pessoas pensam logo na leitura escrita, né? E a gente tem diversos tipos de leitura, né? Especialmente para isso, para os povos indígenas, né? Para nós, povos indígenas, existe não só a leitura escrita, né, escrita do papel, mas as leituras de mundo, né, que são as cosmologias, cosmovisões que os povos indígenas construíram ao longo, né, das suas trajetórias de vida, né, da sua existência. Então, esses modos de leituras, né, que muitas vezes, né, a sociedade não indígena desconhece, né, então são leituras dos conhecimentos, dos conhecimentos tradicionais que os povos indígenas vêm passando aí de geração em geração, né? E que são importantes, né, para a juventude, são importantes para as crianças, né, para que eles realmente sejam, né, um bom leitor na sua tradição, né? Então isso é muito importante com relação a isso, né?
E com relação eu falo da escrita, né? Ela foi importante também na chegada, né? Na chegada das aldeias, das comunidades, em que sentido? Quando essa escrita ela vem como instrumento de luta, né? Quando essa escrita ela passa a ser um instrumento de luta, né? Contribuindo, né? Para as comunidades indígenas, né? E assim também chegou nas nossas escolas, né? Nosso desejo, né? Para que nossas crianças elas saibam ler, né? Não só ler, saibam ler para a vida, né? Ler para compreender, né? Esses mundos, né? Saber lidar também nesses mundos, né? Como diz os parentes, entender a leitura, né? Para nossa defesa, né? Nesse processo de leitura, né? Eu sei que muitas escolas indígenas, né, ainda é muito escasso, né, essa questão das bibliotecas nas comunidades indígenas. Eu falo assim, a biblioteca, mas a biblioteca, ela não... Nem todas as escolas indígenas têm biblioteca, né? Assim, eu falo esse espaço físico como na sociedade indígena tem, né? Porque são projetos de construções que nem muitas escolas, muitas comunidades têm, mas nós temos as bibliotecas, né, que são nossos anciões, né, nossos mais velhos que estão ali transmitindo conhecimentos, né, também. Mas que é importante também hoje falar de protagonismo, né, da entrada de muitos estudantes indígenas hoje nas universidades, também que estão trazendo, né, essa escrita de autoria, né, protagonizada pelos povos indígenas, né, e também levando, né, essas leituras, levando também essas vozes para esses outros espaços, né, para as bibliotecas, para as universidades, levando esse conhecimento aí sobre nós, povos indígenas, e a luta, né, dos povos indígenas. Então, assim, para a gente iniciar um pouco aqui da nossa conversa, eu convido, então, a Aveline para ela contar um pouquinho, então, da sua trajetória, né, e também a relação com esse tema, né, de hoje, que é a questão do protagonismo indígena, a leitura e a biblioteca. Aveline, é com você. Boa noite, parentes. Boa noite, pessoal que está nos assistindo. A parente Anari está cansada. Está todo mundo cansado. Viemos de outras lutas, né? Já hoje já é mais um round. Eu vou cantar um torrante para ver se a gente fortalece. É Deus no céu e os índios na terra. É Deus no céu e os índios na terra. Quem é que pode mais? É Deus do céu. E quem é que pode mais? É Deus do céu. É Deus no céu e os índios na terra. Deus no céu e os índios na terra. Mas quem é que pode mais? É Deus no céu. Mas quem é que pode mais? É Deus no céu. Viva a voz cantada, viva Pai Tupã, viva o povo indígena. Eu também já estou ouvindo de outra luz, também já rouca, mas é isso, é Deus no céu e os índios na terra. Está na hora mesmo, né? Passou da hora do nosso protagonismo, passou da hora da gente não ter mais que dar procuração, né? Para que a gente possa fazer nossas lutas. Então, eu gostei muito do tema, e também sou professora, mas gostei muito também quando a Parenta falou, né? De outras leituras, né? Essa leitura de mundo, de enxergar, de ter outra forma de leitura. E até pensei também das outras leituras também que a gente faz com o resto do corpo, né? Essa leitura corporal, essa leitura de ouvir, da oralidade mesmo, né? De a gente ouvir os mais velhos. E não só os mais velhos, mas também como os mais novos que a gente escuta, né? Escuta as crianças. Elas têm sempre muito para ensinar para a gente. Então, todas essas formas de leitura que a Nari trouxe quando ela traz leituras de mundo, me fez assim, viajar, porque realmente a gente não lê só no papel, a gente não é só esse formato, até porque para nós, povos originários, a leitura da oralidade, né, para a escrita é recente, né, e tem alguns povos que ainda nem têm a escrita também, e como um instrumento de luta, até porque
não é fácil. A Anari está fora do seu território, eu estou fora. Quem está longe, quem está em terra alheia, sabe que essa leitura de mundo, ela se choca muito quando a gente está vivendo em terra alheia, longe dos nossos. Então é por isso, justamente por isso que a gente tem, inclusive aqui em BH, esse Comitê Mineiro de Apoio às Causas Indígenas, que é um lugar onde a gente se reuniu para poder ter leituras semelhantes, e que não são iguais, porque são etnias diferentes, né? Mas são semelhantes do ponto de vista que a gente é todo mundo indígena. Então tem indígenas, né, daqui do Brasil, tem indígenas de outros países, tem indígenas de vários lugares, que tem, como a gente poderia, se a gente colocasse para essa analogia da leitura, né, acentos e sotaques diferentes, mas é mais ou menos uma cartilha parecida, que é essa ética indígena, em que há essa relação de parentela, né, que a gente entende que a nossa grande mãe é a nossa mãe, a mãe terra, então nós somos tudo parente, pontos assim comuns. A mãe terra não é uma mercadoria, nós não somos mercadorias, não podemos, não devemos explorar um do outro, e nem os saberes, nem de forma alguma. Então, essas coisas essas leituras que a gente compartilha, possibilita que a gente consiga minimamente se sentir menos só, né, numa grande cidade, numa capital como Belo Horizonte. Então, a minha experiência, né, é essa mesmo, como professor aqui na rede estadual, da biblioteca ser um negócio, dessa biblioteca física, ser um negócio meio inatingível, ou um negócio relacionado a tipo, não tem nada para fazer, o professor não tem nada para dar, manda os meninos para a biblioteca. Era bem assim, sem esse valor que a gente coloca de quando a gente escreve um livro, é uma ferramenta de luta. Quando um parente indígena publica um livro, a gente fala, poxa, vamos apoiar, vamos divulgar, vamos difundir, porque a gente está difundindo o protagonismo. Então, nada que a gente faz está separado da luta. Então, se a gente escreve, é luta. Se a gente está numa sala de aula, é luta. Se a gente se graduou, pós-graduou, é para a luta. Tudo que a gente faz é voltado para a luta, são ferramentas de luta. Então, a visão minha da biblioteca, tanto essa aí do modelo, né, acadêmico, ocidental, que é esse lugar físico, que normalmente, como eu falei, aqui no estado, aqui na periferia principalmente, é esse lugar onde as crianças vão, os jovens vão quando o professor falta, que é tipo um lugar que cobre um buraco de se você não está tendo aula, como se lá não tivesse cheio de coisa para se fazer numa biblioteca. Ou ainda, né? Ou não, é complementar. E ainda esse lugar que eu achei lindo que a Anari trouxe, que é esse lugar dessas outras leituras, né? Então a minha relação é bem essa, é esse lugar, né, de professor na rede estadual da cidade e esse lugar ancestral que é acreditar nessas várias leituras. Obrigada, Avelinha. Muito bom, né? Que é importante também, né? A Avelinha, ela fica em BH, mas ela também leva essas leituras, né? Indígena também para os outros espaços, para as escolas daqui, compartilhando com os alunos, né? Esse trabalho de educadora também. Tiago, também gostaria que você contasse aí um pouco da sua trajetória, né? Da sua experiência, como é que você traz um pouco da sua trajetória mesmo, né, de experiência de professor aí, como é que você tem lidado isso na escola, né, e como é que foi aí ser esse protagonista aí, como é que é a sua prática aí na escola também, e de vida. Cutuporã, para meu pé, boa noite a todos, a todas e a todos. É um prazer em rever a parente Anari. E também um prazer estar agora nessa live com a Avelinha, acompanho pelas redes sociais. E então uma oportunidade, né, que essas tecnologias aí nos proporcionam de estarmos aí de alguma forma conectados virtualmente, espiritualmente,
E isso nos fortalece nossas lutas. E então, agradecer a Magna pelo convite, o Sindicato dos Bibliotecários do Rio de Janeiro, e de nos proporcionar esse encontro, esses diálogos interétnicos. E eu acho que nos permite, então, trazer as nossas vozes para que elas ecoem cada vez mais longe, e a gente vem, então, dessa forma, protagonizando as nossas lutas, nossas trajetórias, acessando o ensino superior, alcançando esses patamares que os nossos parentes não alcançaram, não tiveram oportunidade, assim como muitos brasileiros ainda não tiveram essa oportunidade de dar continuidade aos estudos e também, de alguma forma, avançar nesse segmento, nessa área acadêmica, e enfim. Então, nós estamos, de alguma forma, protagonizando, uma vez que a gente acessa o ensino superior, uma vez que nós estamos aí nas mídias, na área artística, seja ela qual for, na política, no ativismo indígena, na militância. Então, nós estamos, de alguma forma, protagonizando, escrevendo nosso nome na história, nesse livro das lutas dos povos indígenas. E como você bem disse, a Evelyn também reforçou aí, essas leituras que elas não são consideradas como leituras dentro de um paradigma de leitura eurocêntrica, etnocêntrica, no qual nós vivemos dentro do sistema educacional, que não aceita não só o sistema educacional, mas também a sociedade como um todo, o que não estiver dentro desses modelos já sistematizados, não são considerados como uma leitura dentro desse item, né? Desse quesito leitura. Então, para nós vemos o mundo de diversas formas, e então, dentro do nosso jeito de pensar, nosso jeito de entender tudo aquilo que nos rodeia, o meio ambiente que nos serve. Então, nós fazemos uma leitura de mundo diferente, então, mas também nós estamos acessando e protagonizando dentro também desses modelos, né, que é conhecido como leitura, como escrita. E enquanto professor, eu trago essa experiência de dentro de sala de aula, que muitas das vezes é um espaço que exige um certo tipo de leitura, escritas, e então nós tentamos, de alguma forma, também ensinar os nossos alunos dentro desses paradigmas, desses modelos também, porque ele está no mundo indígena, mas também ele está acessando o mundo não indígena. Então, é importante que ele saiba também, ele aprenda a ler, né, esses diferentes mundos, diferentes gêneros, e a biblioteca, ela está ali para ser também acessada, para ela ser para buscar-se um livro. E aí é uma experiência muito negativa, às vezes, né, como quando você diz aí que muitas escolas não têm essa biblioteca física. Quando se trata de uma escola, desse modelo de escola, né, com as salas de aula e ali os ambientes que tem dentro de uma escola, as escolas indígenas não dispõem dessas bibliotecas e muito menos livros. E quando se tem uma biblioteca, se tem livros, são livros
de autores não indígenas, na maioria, né, são autores não indígenas. E o que eu também venho tentando de alguma forma, é somar para que essas bibliotecas tenham autores indígenas e para que os alunos também possam ter e acessar, ter exemplos de autores indígenas. E isso, uma vez que a gente observa que tem esses modelos, tem esses exemplos, que ali as crianças elas possam analisar, elas possam ver que é possível que elas se tornem também escritoras, e aí nós temos os exemplos, né, não, que são, assim, hoje nós temos aí um repertório e, assim, um elenco, né, podemos dizer assim, muito grande. Se a gente for pensar um tempo atrás, não sabíamos, aliás, não tínhamos escritores indígenas. Hoje nós temos aí nomes consagrados, né, na literatura infanto-juvenil, e são pessoas que também, além de ser escritores, eles são protagonistas também, eles estão na luta pelos direitos dos povos indígenas. Então, assim, não é só um escritor ou uma escritora, mas também é uma liderança indígena, uma vez que ele está ali, através do seu livro, das suas histórias, ele está levando a causa do seu povo, a causa indígena. Então, não é uma simples, se eu posso dizer assim, uma literatura, está para além disso, né? Então, as nossas escritas, nossas leituras, elas vão muito nesse sentido, de ser também uma arma de defesa, uma arma de luta pelos nossos direitos. E falando de biblioteca também, uma coisa que eu estava pensando assim, não importa se tem a biblioteca numa escola, mas uma vez que não tenha os livros indígenas, os autores indígenas, não é uma biblioteca completa. Eu acho que se tornaria mais rica essas bibliotecas se tivesse esses autores indígenas. Eu acredito que seria uma biblioteca não vazia, uma biblioteca mais, acredito, mais rica nesse sentido. Então, esse protagonismo, ele vai hoje, o protagonismo indígena, ele está além, né? Ele está acessando vários campos, várias áreas, como eu disse, na atuação política, na militância, na literatura, na arte. Então, nós hoje estamos quebrando essas correntes, essas amarras, que até algum tempo a gente era tido assim como incapacitados. E hoje nós estamos mostrando que nós somos também capazes, nós temos inteligência suficiente também para acessar esses mundos, e levando também nossas experiências, nossas culturas para dentro desses espaços, né? Demarcando o território em todos os sentidos, em todos os lugares. Então, protagonizar isso, uma vez... Então, não é só você ser um cantor, ser um ator, uma atriz, um escritor, é o compromisso que a cada um de nós, indígena, tem esse compromisso de carregar consigo essa luta, né? Uma luta que já vem de muito tempo, que a gente traz através da nossa ancestralidade, é uma luta que, então, extrapola esses limites. E o que nós produzimos é para mudar os pensamentos, que até muito tempo atrás eram pensamentos etnocêntricos, eurocêntricos. Então, nós estamos trazendo hoje nossos pensamentos e nossos conhecimentos também para diversos segmentos, e então fazendo, né, esse protagonismo indígena, que é muito, hoje, está muito externalizado, assim, e as redes sociais têm ajudado
assim como a Magna diz, tem acompanhado aí nossas militâncias pelas redes sociais, esse compromisso que nós temos, né, de levar a nossa luta, essa mensagem, através, né, dessas tecnologias que a gente vem acessando e com muita consciência. Eu acho que eu tenho visto isso nesses últimos tempos, que dessa consciência de levar essa mensagem das lutas para dentro, né, desses espaços virtuais, no qual nós estamos acessando também pelas redes sociais e tudo mais, que também nos permite, né, divulgar e informar também de uma forma verídica, né, de certa forma, assim, da realidade do que acontece em cada lugar, em cada comunidade. Então, é o nosso compromisso, né, de protagonizar, mas protagonizar com consciência e daquilo que nós estamos expondo aí na área que a gente atua. É isso. Obrigada, Tiago. Acho que o Tiago falou assim, uma coisa importante, né? Porque às vezes a gente, essas leituras, né, vamos dizer assim, elas não são tão ali, elas não estão hoje só ali restritas nas bibliotecas, né? Hoje a gente já tem esse mundo da tecnologia, né? E hoje já tem muitos espaços, né? Nesses espaços aí da rede, da internet, né? A gente tem muitas comunidades que já tem site, né? Indígenas que tem blogs, né? Que o pessoal pode estar acessando, né? Muitos materiais são online, né? Como falou, as redes sociais, né? Hoje nós já temos comunicadores indígenas, né, que estão aí divulgando, né? Depois Tiago também pode até falar aí do projeto dele, né? Dos YouTube, os comunicadores indígenas aí. Depois você conta aí pro pessoal. E eu vou passar então aqui a palavra para Magda, né? Que ela vai dar continuidade também aqui nas perguntas. Magda. Ô, Anneli, obrigada, viu? Eu estou aqui, mas extremamente emocionada, porque vocês, com toda a luta e com todas as covardias que são de anos, né? Vocês falam com tanto respeito, com tanta educação, e eu acho lindíssimo, porque eu tive uma aula com a professora Marília Cury, eu acredito que muitos conheçam, e eu fiquei assim, mais ainda encantada, né? O que é o dia a dia da realidade que ela passou, que ela já tem um pouco mais de 10 anos que trabalha, né, com comunidades indígenas, o que ela passou na aula, e eu fiquei assim encantada. Esse encantamento, ele veio assim, essa admiração, esse respeito, né, veio da minha primeira semana de aula em biblioteconomia com o professor José Bessa. Não sei se a maioria conhece, meu professor queridíssimo, infelizmente ele não pôde estar hoje. Eu desejo que toda a saúde para ele, que ele é muito querido. E a aula dele era tirar o véu, era colocar a realidade como ela é, sem esse capitalismo, né? Sem esses recursos assim, covardes. Então, assim, a disciplina dele era de comunicação e a mim contribuiu por demais, né? Tanto que para fazer o trabalho dele eu quis conhecer, que eu ainda não conhecia, né? O Museu do Índio, e conhecer o que norteava, né, as questões que ele estava propondo em sala. Então eu queria ver a prática, né, o que teria de prática, né? Era isso que eu queria. E foi ótimo, foi maravilhoso quando eu sabia que tinha grupos, né, reivindicando pela unidade do Museu do Índio, que tem do lado do Maracanã aqui no Rio. Eu fiz contato, eles vieram até a feira, não era a feira de ciências que falavam antigamente, mas era uma feira que tinha que falar da cultura do Brasil. Acho que vamos dizer que seja feira de cultura, eu não estou me lembrando o nome
o nome que foi dado na época, né? Aí a biblioteca sugeriu, né, a coordenação pedagógica de onde eu trabalhava, que pudesse trazer. Nossa, os alunos adoraram. Eu acredito que os parentes, né, saíram cansados de tanto responder, mas ali eles estavam transmitindo o quê? A história de fato, a história real, a memória, a cultura, porque os livros, né, de como são escritos e como foram feitos, não tem esse protagonismo. Então ali eles tiveram. Aí eles cantaram, fizeram dança. Os alunos não queriam ir embora. Eles ficaram extremamente encantados. Então, assim, essa parceria que a biblioteca teve, essa iniciativa com a coordenação pedagógica, eu gostaria muito que outros colegas pudessem ter. Não estou falando que é simples, né, que é fácil, mas, assim, se esforçar para ter, para que os alunos realmente tenham essa informação, essa versão, essa interpretação, né? Eu que estou nesse estudo sobre acervo sonoro, tive muito contato com a questão de projetos de história oral, que aí chegam aos povos indígenas, né? Graças a Deus que chega, para poder eu ficar menos ignorante do que eu sou. E eu estou, assim, muito, muito feliz mesmo essa noite. E gostaria de ir para a segunda pergunta, que são as práticas que vocês fazem, o que existem, né? Qual a relação que elas têm com o nosso tema de hoje, que é o protagonismo indígena, a leitura, a informação, a biblioteca. Queria também deixar um abraço para a Aline, que é uma bibliotecária indígena, que infelizmente não pôde estar aqui, por conflito de horário. Deixar um abraço ao professor Daniel, ao professor Alberto, né? Alberto, que é muito dedicado à questão do audiovisual e sonoro, com os documentários dele. E para a professora Marília, professor José Bessa, enfim. E aí, Anari, você responde, e depois a professora Avelim e o professor Tiago. Muito obrigada mais uma vez. Então, referente a essas práticas, como eu falei, né, elas são múltiplas, né? São práticas múltiplas de leitura, como eu já expliquei, né? São leituras voltadas, né, ao conhecimento do território, né? Conhecimento da cosmologia, conhecimento, né, do entendimento, né, como diz os parentes, né, do saber, do fazer, do fazer ali um artesanato, né, de pegar uma planta medicinal lá na mata, né. Então, esse conhecimento da leitura, vamos dizer assim, dessa relação, né, do tempo, né. Então, existem muitas leituras aí de mundo. E hoje, assim, como eu falei, nas nossas escolas indígenas, os professores indígenas, né, eles têm também incentivado, né, essa questão da leitura, né, nas escolas. Mas, como eu falei, nós temos ainda esses materiais escritos, né, às vezes são escassos, né. Algumas escolas indígenas, elas estão mais equipadas, estão mais avançadas, né, com material escrito, mas outras, elas estão outras mais estruturadas, né. Então, os professores indígenas, elas também têm incentivado com relação ao estudo, à pesquisa, né, como parte, né, do trabalho, da prática ali da sala de aula, né, mas também muitos têm algumas práticas, né, também tem essa questão da leitura desse espaço da escrita, mas também muitos, né, na comunidade, alguns professores, eles fazem esse trabalho, né, de levar, às vezes, não traz o ancião, né, eles levam as crianças até o ancião, né, para essa escuta da memória, essa escuta da oralidade, né, dessa prática também do saber fazer, do ensinar, né, então eles tentam fazer esse trabalho
também na prática, né? Dessa leitura, dessa escuta, né? Com os anciões. Então, é um pouco disso, né? Que eu queria falar. Professora Ari, concluiu? É isso? Só isso. Depois eu acrescento. Não, fica à vontade, é só para poder não atropelar, né? Pelo amor de Deus. Porque está sendo, assim, um presente, né? Vocês estarem aqui. A professora Avelim, obrigada, professora Nari. Pode falar, por favor, um pouquinho das suas práticas, as que já aconteceram, as que estão acontecendo, e a relação, né, com o protagonismo indígena, a leitura, a biblioteca, a informação. Obrigada. Então, guerreira, as nossas práticas, né, como a professora Nari falou, o Thiago também falou, de um protagonismo consciente, a gente está sempre ensinando, até você mesma falou, né, de que os parentes saíram cansados. E isso é o que a gente faz. O tempo todo a gente letra. O tempo todo a gente faz o papel de desmistificar, de desmentir o que os livros disseram a nosso respeito. E isso realmente cansa. A Magda, igual você falou, os parentes saíram cansados, mas cansa mesmo. A gente sai só o pó da rabiola. Eu vou nas escolas, faço palestra, fazemos o que a gente chama de letramento racial, né? Alfabetização antirracista, que ensina desde o pequenininho que ele não pode bater na boca quando vê uma pessoa indígena, até que colocar não é fantasia, que não é índio, é indígena, que não é tribo, é aldeia. Nós ficamos igual papagaio, falando sempre a mesma coisa. Por quê? Nós tivemos um desserviço da literatura, dos livros de história, de toda essa história escrita aí, que foi escrita sem a nossa participação. E aí cansa pra caramba, mesmo. A gente, né, como a Nari, no começo da live, ela falou, que nós já chegamos de outras lutas. Nós passamos o dia inteiro pelejando. E aí também tem que fazer o letramento. E nós estamos reclamando? Nós não estamos reclamando, mas dizendo que isso cansa. Porque a gente veio prejudicado de toda uma história que foi contada sem a gente. Sem o nosso protagonismo, como falou o Thiago, sem esse protagonismo consciente. E aí a gente traz o nosso protagonismo para tudo, com quase 500 anos de atraso. Os nossos parentes, nossos mais velhos, lutaram, fizeram de tudo, inclusive para a gente estar aqui hoje. Mas eles não tinham essas ferramentas que nós temos agora. Então é como se a gente tivesse que viver 500 anos em 10, em 5, de 88 para cá. Então é muito pouco tempo. 10 anos só das cotas, que a gente tem maior número de parentes indígenas na universidade. Então a gente está correndo atrás de um atraso que chega a ser desumano. O que exige de nós? Porque nós temos que dar conta de fazer esse letramento racial, de ensinar, de reescrever a história, de protagonizar, de mudar uma realidade de caos, de proteger a Mãe Terra, de lutar contra todos esses invasores, de proteger as próprias vidas, de proteger a vida dos nossos e ainda proteger a vida da humanidade. Então é muito serviço, é muito serviço. E o que a gente precisa? E como eu falei, né, que na escola aqui da cidade, a biblioteca é um lugar que as pessoas vão quando não tem aula, que essas bibliotecas sejam pelo menos dotadas de livros indígenas, o Thiago falou aí dos vários autores que a gente tem hoje, porque isso vai tirar de nós essa obrigação de ficar sempre letrando e fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, porque a gente não dá conta. Todo dia é uma coisa nova, todo dia é um susto novo, e a gente não consegue. Tem dia que a gente não consegue sequer, e olha que a gente precisa se cuidar, porque se a gente não se cuidar, não cuida do outro. Mas tem dia que a gente quase não se cuida, e se cuida no fim do dia, às vezes pula uma refeição, uma coisa que não pode, às vezes dorme menos do que deveria dormir. Isso é completamente contra a nossa ética indígena, que é o bem viver. Bem viver é dormir bem, é comer bem, é poder sorrir, é poder ter um tempo para parar, para só observar. E a gente entra num ritmo que a gente precisa fazer tanto, porque a gente não pôde fazer, porque os nossos mais velhos, porque minha mãe, porque minha avó, porque minha bisavó não pôde fazer, e agora eu tenho que tirar todo esse tempo de atraso, que acaba sendo muita sobrecarga para os indígenas, para os guerreiros contemporâneos aqui, que tem, como o Thiago falou, esse protagonismo consciente.
que não usa o protagonismo como uma coisa para se exibir, para mostrar ego, mas bota esse protagonismo na luta. Então é muito serviço. Então a gente precisa que os professores e bibliotecários, eles mesmos vão lá e acessem esse conhecimento, vão lá, vá lá na escola, na direção e peça: eu quero livros indígenas, eu quero trabalhar com livros indígenas, eu quero um material didático confiável. Eu não vou ficar repetindo que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Só que não pode também isso ficar na conta de nós, povos indígenas, que é muito. Então, o próprio professor, o próprio bibliotecário tem essa autonomia, nós estamos falando de protagonismo, né? Os próprios professores têm essa autonomia de, inclusive, fazer cumprir a Lei 11.645 e ir lá procurar fontes seguras. Ele vai lá, ele pesquisa, ele tem sites seguros. Hoje a gente, né, o Tiago falou dos grandes escritores que temos aí, porque isso desonera a gente e faz com que os alunos consigam acessar esse material, porque também até do ponto de vista físico chega a ser impossível, porque a nossa população no censo de 2010 era 900 mil indígenas. Como é que 900 mil indígenas vão fazer o letramento dessa população inteira, com 520 anos de apagamento? Então é um apelo também que eu faço, para que os professores, bibliotecários, diretores de escolas, todos que estão aqui nos ouvindo da área da educação, que vá atrás também. Porque, como a Nari falou, alguns professores levam as crianças até os anciãos. Então, levem as crianças até o conhecimento dos povos indígenas. Não necessariamente que os parentes indígenas tenham que sempre ir numa escola, que tenham que sempre estar... Vai atrás, leva, né? Vai lá nas fontes. Tem fontes seguras hoje em dia. A gente tem os autores, como o Tiago falou, a gente tem os mais velhos, que às vezes não vão poder atender a sua turma, mas você pode ter uma gravação. A gente tem o audiovisual hoje, que faz um trabalho maravilhoso também de educação e de mantenedor da nossa cultura viva. Então, pode pesquisar filmes, pesquisar, né, não só os escritores, como os cineastas indígenas, né, como as meninas, como os guerreiros falaram aqui. Pessoal do YouTube, o TikTok da vida, todas essas ferramentas que os parentes já produziram e já estão aí disponíveis, para que a gente não torne essa demanda mais um peso para nós que estamos carregando aí, como diz nosso parente Davi Copenau, sustentando o céu. Muito obrigada por a sua fala tão potente, né, que assim me toca bastante, porque é isso, ter esse momento aqui para fazer isso, para ecoar, para fazer voz, para fazer parcerias, para somar forças, né? Porque juntos somos mais fortes e entendermos que nós somos também o meio ambiente. Então, se o meio ambiente, depois, se vocês puderem falar um pouquinho desse trabalho, né? Que é um trabalho, porque foi exaustivo, todo mundo está lá, eu imagino, da ATL, puderem depois falar um pouquinho, quem puder falar, eu agradeço, até para poder ficar aqui ratificado, né? As questões, as práticas, a importância que implica, né, em todo o protagonismo também. E aí eu passo a palavra ao professor Tiago, por favor. Obrigada, professora Avelim, para falar sobre suas práticas que já foram, as que ainda estão acontecendo, sobre o protagonismo indígena, leitura, biblioteca, e pedir desculpa se por acaso eu deixei o mini-bi desatualizado, porque eu acredito que ele deva ter mais informações, e aí eu já faço a minha máxima culpa aqui. E passo a palavra, professor Tiago. Voltando a falar das práticas, enquanto professor, eu sou educador dentro de uma instituição formal já há mais de 16 anos, atuando dentro de uma escola indígena, uma escola ligada a uma secretaria de Estado de Educação. Atualmente não estou no momento, mas esses anos em sala de aula, dentro de uma escola, desempenhando o papel de professor e também coordenador pedagógico. Então, são diversas experiências que nos deparamos dentro de uma escola, quando levamos para uma sala de aula, como eu disse, autores, leituras que fogem daquela realidade no qual os nossos alunos estão inseridos, no qual eles vivem em seu dia a dia. Então, tentar
transmitir uma mensagem através daqueles livros, às vezes fazendo interpretações e de um mundo que eles não conhecem. Então, o que nós fazemos quando tentamos levar uma leitura, um material mais de acordo com a realidade, de acordo com o que eles conhecem, para que despertem neles, né, nos nossos alunos, o interesse pela leitura, pelos estudos, no qual eles vão se sentir mais acolhidos, vão se sentir representados quando eles se deparam com esses autores indígenas ou temas relacionados ao seu modo de vida. Não que os outros textos, as outras histórias, temas não sejam importantes, porque nós não estamos longe do mundo não indígena, nós estamos perto e também, de certa forma, acessando esse mundo. Então, da importância de que dentro dessas escolas, dentro dessas salas de aulas, que os professores eles possam enriquecer cada vez mais, não só os professores indígenas, trabalhar essa temática indígena para desconstrução de preconceitos, mudar esses estereótipos que foram aí ao longo do contato com o não indígena e perpetuar dentro das nossas salas de aula essa história que não é história, de fato, a história verdadeira dos povos indígenas. E aí, trazendo uma situação bem interessante, eu falei dos escritores indígenas, vou citar um deles aqui, até para divulgar o trabalho deles, né? O Olívio de Cupé é um escritor aí bem renomado, e ele escreveu um livro que é a história do Saci verdadeiro. Então, assim, pegando esse gancho, quando o Olívio, né? Por que ele escreveu um livro que se chama O Saci Verdadeiro? Então, é porque ficou aí muito tempo, ainda nós temos na nossa mente aí esse Saci, né? Que foi do Monteiro Lobato, aí que nos fizeram pintar, né? No dia do folclore, dia 22 de agosto, aquele Saci pitando um cachimbo com capuz vermelho de uma perna só. E então, para nós chegou também, né, essa ideia, né, de um Saci desse perfil, né? Mas então o Olívio, né, ele traz porque cada etnia, cada povo indígena, ele vai contar a sua história, vai trazer o Saci da forma que ele conhece, que os mais velhos contaram. Então, acredito, né, que para nós, enquanto Guarani, a gente tem uma ideia de como que é o Saci. Ele não é esse Saci, assim como o Olívio conta lá, né? Não é esse Saci do Monteiro Lobato. Então, assim, o que a gente vem trazer é desmistificar isso mesmo, né? Mudar essa ideia, esse preconceito, né? Esse estereótipo que foram criados aí. Então, é um trabalho que a gente faz, né, dentro das nossas práticas, é tentar mudar isso e levar também para a sociedade não indígena, de fato, as nossas histórias e de que forma que a gente vê o mundo e para mudar, né, esse olhar que tem de inferioridade com relação aos povos indígenas, em detrimento, né, de uma sociedade superior, e mostrar que nós temos ciência também, nós fazemos ciência, nós temos conhecimento, e que muitos deles estão no dia a dia, né, da sociedade envolvente. Nossos conhecimentos estão, nossas práticas, nossas histórias estão, nossas comidas estão presentes, nomes de cidades, nossas línguas estão no vocabulário do português brasileiro. Então, essa contribuição enorme que nós já demos e estamos dando ainda para a sociedade como um todo. Então, e isso, né, está chegando
E reforçando o que a Belin disse, quando eu falei de protagonismo consciente, é esse do compromisso, né? Do compromisso de você aparecer numa rede social, de você aparecer numa mídia de grande repercussão aí, mas de fato você tem um compromisso com a causa, né? Eu acho que é isso que é importante para nós, povos indígenas. Então, a respeito das lutas, eu deixo aí para o final, para a gente falar um pouco. Então, é um pouco dessas experiências, dessas práticas, enquanto professor, enquanto indígena. Obrigada, professor Tiago. Gostaria de pedir que a professora Nari fale um pouco sobre a TL, né, e protagonismo indígena. Eu imagino quanto foi cansativo para vocês, para os parentes estarem, né, e quanto mais o governo atual nega, né, e desrespeita, e por que não dizer, tem crimes hediondos que estão acontecendo, mais vocês se unem, se fortalecem, que poderia nessa união de repente estar fazendo uma outra ação, mas que precisa fazer essa justamente para dizer para que vim, né? Quer dizer, para que vocês vieram, para que viemos aqui. Então, assim, se a professora Nari podia falar um pouco, e a necessidade, enfim, dessa questão e de todas as outras, né? Porque é isso, cada ancião, eu entendo, na minha ignorância, que é uma biblioteca viva e assim transmite, né, pela oralidade, a versão e a interpretação do protagonismo indígena, né? A história oral, a ancestralidade, a oralidade e a pedagogia, né, por si só, traz essa questão das versões e interpretações. E é isso que é importante, que faz o diferencial, né? Para não ficar uma leitura, uma didática, uma pedagogia sempre eurocêntrica, né? Que esse tempo todo tem sido. Então, passo a palavra à professora Nari, por favor. Obrigada, professor Tiago. Oi. Então, Magna, eu acho que a Belinha ela já trouxe, né, uma fala importante, né, que foi essa questão, né, dessa nova história, né, que nós, povos indígenas, hoje queremos reconstruir, né, nova história que nós queremos recontar, porque entre alguns períodos, né, todos desse processo, né, desde a chegada, né, dos europeus aqui e tentaram, né, silenciar, né? Aconteceram muitos genocídios, né, de povos indígenas, né? Essas lutas, né, que foram muitas lutas silenciadas, né? Foram muitas lutas de povos, né? Foram muitas lutas de lideranças, né, que foram silenciadas nesse processo aí, né, ao longo desses 500 anos, né? E eu acredito que a força, né, do movimento indígena, ela vem nessa novo protagonismo, né, de dizer não, nós vamos continuar resistindo, né, nós vamos continuar resistindo, né, os povos indígenas nunca pararam de lutar, né, e na verdade as lutas elas foram invisibilizadas, né. Então, hoje, os povos indígenas buscam as diversas estratégias, né, para se defender, né, para se defender contra, né, todo esse processo, né, de começou lá no processo de colonização, mas continua até hoje, né, e aí parece que às vezes as pessoas falam, não é vitimismo, mas não é realidade, né, os povos indígenas hoje estão enfrentando, como já enfrentaram no passado, continuam enfrentando, né, muitas lutas, né, nos seus territórios, né, e especialmente, né, nesses últimos anos aí com as entradas, né, porque já já foi uma grande luta, né, depois dos povos indígenas perderem os seus territórios, e aí os povos indígenas terem que, depois que lutar, né, diante de todo esse processo que foi criado, né, desse mundo não indígena, desse sistema do mundo não indígena que foi criado em cima, né, das organizações, dos modos de vida dos povos indígenas hoje,
né? Ainda, vamos dizer assim, para mim, né, é uma humilhação hoje nós, depois de tantas perdas de território, ainda agora tentar, né, retomar de novo esses territórios, né, para que a gente possa continuar vivendo, né, e muitos dos territórios indígenas hoje que foram demarcados, né, hoje estão passando por processos de lutas, né, e tanto aqueles ainda que estão para serem demarcar, né, mais de 600 terras indígenas aí para serem demarcadas. E hoje estão enfrentando, né? Então, hoje já existe também as mídias, né? Hoje na comunicação aí. Então, assim, não tem como, né? A sociedade hoje não ficar, vamos dizer assim, dizer que não sabe, né? Desse conhecimento da situação real, né? Do que está acontecendo com os povos indígenas, porque todo tempo, hora ou outra, vocês verem uma notícia, né? São essa situação que está acontecendo hoje, né? E especialmente agora com esse governo, né? Que tem estimulado a questão, né? Especialmente do garimpo ilegal, né? Dentro dos territórios indígenas, que hoje tem avançado, né? E trazendo muitos riscos, né? Às comunidades, os rios, né? Se agravando mais ainda, né? A questão da subnutrição, né, dos territórios, por exemplo, dos territórios Yanomami, né. Agora mesmo teve um caso, né, da morte que está rodando aí na mídia, né, a questão do indigenista, né, e de um repórter na região do Vale do Javari, né, por conta desse processo, né, do garimpo ilegal, né, que hoje está acontecendo e também desse processo de desmonte, né, que está acontecendo aí desse governo e da omissão da própria fiscalização dos órgãos, né, que estão aí também, vamos dizer assim, favorecendo mais, né, a esse governo. Então é isso, né, e o movimento indígena ATL hoje é uma forma, né, uma estratégia de luta, né, os povos indígenas tem conquistado aí protagonizando, né, e nesse processo para que a gente possa continuar resistindo, né. Então eu vejo isso como uma ferramenta mesmo de resistência, né. O acampamento Terra Livre, ele reúne, né, os povos indígenas do Brasil inteiro, né, em marcha contra toda essa opressão, né, essa opressão os povos indígenas têm enfrentado, né? Então a gente chama, né? Também aí a sociedade, né? É importante que os professores das escolas públicas, né? Possam estar também atento, né? Às notícias, né? Atento ao que está acontecendo com as comunidades indígenas atualmente, né? Não a gente ficar também só tentando, como diz o outro, né? Enquanto a gente está tentando desconstruir um preconceito, desconstruir ali, tentando trazer uma história, mas também comunidades indígenas, né? Lideranças estão sendo assassinadas, né? A gente está passando por muita dificuldade, muitas comunidades passando por muitas dificuldades, né? Então é importante que essas leituras, né, que hoje traz na biblioteca, né, é importante trazer também os assuntos da atualidade, os assuntos que estão acontecendo, né, e hoje a gente já existe os canais, né, tem aí no Instagram os parentes que estão sempre postando notícias atuais, também são formas de leituras da atualidade em relação à vida dos povos indígenas, que eu acho importante, né, os professores estarem trazendo e discutindo isso, né, na sala de aula, né, trazendo um pouco das questões dos povos indígenas, né, para que as crianças possam compreender, né, possam entender, né, para que elas possam também saber respeitar e também defender os povos indígenas, né. Então acho isso muito importante, né, trazer isso também para o espaço da biblioteca, trazer isso para o espaço da sala de aula. É isso.
Obrigada, professora Nari, obrigada. E de todos os elementos, né, que trouxe na sua fala, tem duas palavras que me tocam muito, que é o que nós estamos vivendo nos últimos 3 anos, e os povos indígenas com mais força, né, que se chama preconceito. E esse preconceito vem com uma violência, né, total, realmente assim, tipo assim, vocês, o que eu entendo, é política pura, e vocês aqui estão me atrapalhando a minha economia. Então, assim, o garimpo tem que avançar, a política favorece devido, né, ao status, aos modos operantes que vivemos, que é de fascismo, de covardia, de violência, né? Não tem como essas palavras ficarem separadas, infelizmente. E aí, infelizmente, aconteceu isso com esse colega, com esse professor, com esse entusiasta, né, da humanidade, e ele foi apagado, né, ele foi silenciado por ele estar defendendo o que é de humano, mas está atrapalhando a política, enfim. E eu vou ficar falando sobre política e vou acabar atrapalhando a fala de vocês, mas eu tenho, infelizmente, uma nitidez de por que está acontecendo isso neste momento, é porque tem um envolvimento direto com a política maior. Então, por isso que neste momento, infelizmente, estamos vivendo essa violência, né, que passa do preconceito. É muito triste, enfim, poderiam os povos estarem com outras ações, mas tem que estar nessa defesa diária, né? É um refazer todo dia, como a professora Avelin falou, professor Tiago, professor Nari, é um refazer de consciência, de estou aqui, tenho que me defender, tenho que defender o próximo. Isso realmente cansa, né? E agradeço a professora Nari e passo a palavra à professora Avelin, por favor. Então, Guerreira, é sobre o ATL, como eu falei, né? As lutas organizadas, até essa questão do direito mesmo, eu gosto muito de lembrar isso, né? Que só a partir de 88 os povos indígenas foram considerados cidadãos de direito, né? Então, antes de 88, se querem entrar na justiça contra um invasor, contra um fazendeiro, contra qualquer um, a gente não podia, porque a gente era tido como de menor na lei, né? A gente era tutelado. Então, em 88, eu já tinha 8 anos de idade. É muito recente os povos indígenas serem vistos enquanto cidadãos, né, desse país, essa invenção de Brasil. Então, mais recente ainda são essas organizações maiores. Então, o ATL tem 18 anos apenas, né? Foi o 18º esse ano. E é claro, com todas as críticas, porque nenhum movimento é perfeito, mesmo assim, é um movimento que consegue reunir mais de 5 mil indígenas de várias etnias diferentes. E nós somos nações diferentes, né? Então, línguas distintas, leituras de mundo, como a gente está falando aqui. E temos em comum esse respeito pela Mãe Terra, temos em comum esse sentimento de parentela e muitas coisas que nos unem, mas somos nações distintas. E mesmo assim, o acampamento Terra Livre consegue reunir essa diversidade tão grande que acaba sendo um lugar de nos encontrarmos, de nos fortalecer para a luta, de trocar informações com parentes, às vezes lá do outro lado do país, que a gente vai ter a oportunidade de encontrar só em Brasília. Então, ainda dentro desse sistema, né, que reúne meia dúzia de pessoas para mobilizar por alguma questão, a gente reúne 5 mil. Então, o movimento indígena, com todas as nossas dificuldades e toda a nossa diversidade, é o movimento mais forte de resistência nesse país. A Nari trouxe todas essas situações, né, algumas dessas situações que ela não consegue nem descrever tudo, nem eu, nem o Tiago não conseguimos, de violações de direitos, de violências, de absurdos. Ela trouxe essa questão do Dom e do Bruno. E o que aconteceu com eles é uma situação que escancara a vulnerabilidade que os povos indígenas estão. Se eles fizeram isso com um estrangeiro que tem visibilidade internacional, o que eles não fazem com a gente, com os ribeirinhos, que não são vistos, que não são ouvidos?
Então, infelizmente, a morte desses dois, os desaparecimentos e a provável morte, não é em vão, porque ela traz luz para uma situação de total abandono dos povos da floresta, e não só da floresta, como os povos da Mata Atlântica, não só da Amazônia, né, como os povos da Mata Atlântica, do Cerrado, da Caatinga, os povos indígenas, os povos tradicionais de um modo geral, e os ambientalistas, que estão na linha de tiro aí. Porque, como a gente falou aqui, uma das coisas que nos une dentro dessa diversidade de povos, que somos mais de 360 povos, falando mais de 180 línguas, é que a Mãe Terra não é mercadoria. E quando vem pessoas, né, não indígenas, nessa luta pela Mãe Terra também, é claro que eles serão perseguidos também, porque eles estão indo contra a lógica do capitalismo, que tudo é mercadoria. E quando a gente diz que não, que a Mãe Terra, inclusive, tem direitos, ela é sagrada, aqueles que enxergam ela apenas como mercadoria, é claro que vão tentar nos silenciar. E silenciar aqueles que também respeitam e também querem lutar pela Mãe Terra viva. A gente está passando, né, por muitas dificuldades, mas não é, como a Magda começou a live falando, a gente não é um povo que desanima, apesar de que o índice de suicídio entre os povos indígenas é 5 vezes maior que a média nacional. Então a gente está falando de adoecimento mental também. Nós não somos super-heróis. Nós estamos lutando porque essa é a nossa missão. Guardiões da Mãe Terra. Mas não sem dor, não com muitas baixas. Que vão desde as baixas que vêm desses que querem fazer da Mãe Terra mercadoria, até essas baixas que vêm com adoecimento. O adoecimento mental, né, o alcoolismo, a depressão, o suicídio, a perda de motivação para dar conta de tanta coisa, a própria cidade que nos oprime e faz com que seja mais fácil negociar valores e abrir mão da nossa cultura do que sair na rua, por exemplo, com um genipapo ainda no rosto, um urucum, um cocá e ser ridicularizado. Para a gente que é mais velho, a gente até dá conta, mas e para os nossos jovens? Como que vai ficar essa autoimagem, essa autoestima dessa criança indígena que tem que... Porque não tem nem como mais a gente falar que a criança ela não vai sair do seu território. Uma hora ela vai sair, é importante que saia, porque a gente não pode ficar num isolamento no sentido negativo da coisa. No isolamento de políticas públicas, no isolamento de acesso à saúde, tecnologia, ciência, no isolamento no sentido de ser ouvido. Esse isolamento a gente não quer, não. Porque esse isolamento causa morte, causa depressão, causa o índice de suicídio, como eu estava falando aqui, é 5 vezes maior. Isso está ligado ao racismo ambiental. Isso está ligado à destruição da Mãe Terra. Isso está ligado... A Nari trabalha junto com os parentes que moram na beira do rio Paraupeba, que foi destruído. É claro que você vê um rio destruído, isso vai mexer com nós, povos originários, que temos a nossa vida ligada à Mãe Terra. Então, todos esses adoecimentos que fazem com que a gente quase não esteja pronto para lutar. Então, acampamento Terra Livre, outros chamamentos, outros lugares de estar junto, né? O Muarama, lugar de descanso, é muito urgente para nós, povos indígenas. A gente inaugurou aqui em Belo Horizonte a Feira Biayala, que é uma feira que tem 20 artesãos indígenas, entre indígenas brasileiros e indígenas de outros lugares da América, que acaba sendo um lugar mais de encontro, é um lugar de geração de renda também, mas também é um lugar de encontro, onde a gente toca, né, o nosso maracá, os parentes cantam um toré, cantam um toante, faz um auê, faz uma defumação, dá risada, porque a gente tem que estar vivo para poder lutar. Então, o acampamento Terra Livre também cumpre essa função de ser um lugar onde a gente se sente, pelo menos próximo, acolhido uns pelos outros. Não precisa estar lá em cima do palco, do palanque, só de estar junto com outros parentes já traz um afago para a alma. E a gente precisa desenvolver mais espaços assim, de encontro, de reunião, pode ser virtual, né? O fogo frio aqui da tela, pode ser nas retomadas, pode ser nas redes sociais, mas a gente precisa estar junto, porque esse tipo de isolamento traz adoecimento para nós, traz morte. Nós temos uma missão muito grande
que é sermos guardiões da Mãe Terra. E para isso a gente tem que estar muito saudável. Então, vida longa ao Terra Livre, vida longa a todos os encontros que a gente possa ter, que a gente possa estar juntos. Obrigada, professora Avelim. Muito obrigada mesmo. Por favor, professor Tiago, com a palavra. Bom, falar da TL é ressaltar as nossas organizações indígenas que estão presentes aí em todos os estados, em todas as regiões, e deixar também de não falar da articulação dos povos indígenas, que é a PIB, que ela congrega aí as organizações de base regionais, assim como a POIME, que representa o Nordeste, a COIAB, representando o Amazonas, a Arpim Sul, representando os estados do Sul, a Arpim Sudeste, os estados do Sudeste, Conselho Terena, a Iguaçu, dos Guarani Kaiowá e Guarani do Mato Grosso do Sul. Então, são organizações importantes que somam para essa luta em Brasília, que já acontece há mais de 18 anos, que é o ATL, né, que é Acampamento Terra Livre, e que tem congregado aí milhares de povos indígenas, diferentes etnias, assim como as parentes já disseram, e é um espaço muito importante para dar visibilidade às lutas dos povos indígenas no Brasil, que se estende de norte a sul, de leste a oeste. Não só, a gente tem uma ênfase muito grande agora com relação à Amazônia, por conta da sua importância para o mundo, a sua biodiversidade em água, em mata, em ar, mas sem deixar de falar as outras regiões também que passam por aí grandes lutas, né? Destacar aqui Mato Grosso do Sul, Guarani Kaiowá ali sendo assassinados por estar buscando lenha, né? Uma simples lenha, madeira para fazer uma fogueira, numa fazenda vizinha. Recentemente nós tivemos aí um parente de Guarani Kaiowá sendo assassinado. Então, assim, são diferentes realidades de lutas que acontecem atualmente no Brasil. Então, é muito preocupante o que vem acontecendo com os povos indígenas, assim, diferentes situações. Então, esse movimento que acontece, as organizações indígenas, o movimento organizado, acontece em Brasília para dar essa visibilidade, também está próximo ao governo, as diferentes esferas ali, na Câmara dos Deputados, no Supremo Tribunal Federal, ali no Palácio da Alvorada, né? Então, os povos indígenas sobem para Brasília, para o Planalto Central, para poder fazer essa luta para dar visibilidade contra os projetos de leis que tramitam no Congresso Nacional e que tem como objetivo tirar os direitos dos povos indígenas, tirar o direito da demarcação ao território. Então, é uma luta que é constante, é diária, que já vem de muito tempo, através dos nossos antepassados, que fizeram essa luta até o momento, e hoje nós conseguimos dar repercussão a toda essa trajetória, essa luta, essas histórias, da repercussão, da visibilidade ao movimento através das nossas redes sociais, mídias sociais. Então, eu destaquei essas organizações indígenas, todas elas possuem ali uma equipe de comunicadores, uma assessoria de comunicação que é para dar visibilidade. A PIB tem sua própria assessoria de comunicação, suas redes sociais. Então, tudo que acontece com relação às lutas dos povos indígenas está sendo divulgado por essas mídias, né? Conselho Terena tem sua mídia, a Iguaçu, a POIME tem. Então, são as mídias alternativas também que estão aí somando para essa cobertura desses movimentos que acontecem em Brasília, acontece nacionalmente, regionalmente e também internacionalmente. E como a Nari lá no início disse, esses movimentos que fazem com que se criem essas redes sociais, essas mídias, essas páginas, né, no Facebook, no Instagram, no Twitter,
Então, para divulgar essas lutas, o ano passado aconteceu o primeiro levante pela terra em Brasília, que foi no mês de junho, para lutar contra o PL 490, que altera a demarcação das terras indígenas do executivo para o legislativo. Então, uma grande preocupação e outros interesses que estão por detrás desse projeto de lei. Então, eles carregam ali muitos interesses de grupos, né, assim, poderosos do Brasil, que tem o objetivo principal é o capitalismo, né, como a Aveline diz. Então, e as terras indígenas são as terras mais protegidas, os territórios mais protegidos ambientalmente falando, e são territórios ricos, né, na biodiversidade, madeira, minério, mas o olhar que nós temos a respeito dessa biodiversidade é outro, né? Nós temos um entendimento de cuidado com o meio ambiente, de proteger, porque é ali que nós retiramos, né, para a nossa sobrevivência, para confeccionar nossos artesanatos, para fazer o plantio, o cultivo das nossas roças, para a gente ter água de qualidade, um ar de qualidade. Então, o nosso interesse, né, é diferente com relação aos nossos territórios, é do bem viver, como a Aveline disse, né, que vai na contramão do que o capitalismo tem como objetivo, né, de exploração e de tudo mais. Então, o movimento indígena é isso, ele luta através das suas organizações, o movimento organizado, que traz as lutas de base, as reivindicações, as principais reivindicações estão sendo levadas para o acampamento Terra Livre, e é um espaço também de encontro, né, dessas nações, desses povos indígenas em Brasília, nessa mobilização. E outras mobilizações que acontecem, eu citei o primeiro Levante pela Terra, que foi em junho de 2021, durante a pandemia, né? E nós estamos ainda numa pandemia, não acabou, os povos indígenas estão fazendo essa luta perante ao governo que se apresenta, que está aí, né? Então, o movimento indígena está lá, os povos indígenas estão subindo para Brasília, indo lutar lá, em plena pandemia. Então, e aí o protagonismo indígena vai acontecendo, né? Trazendo essa fala do protagonismo em diferentes esferas, e esse ano nós tivemos como tema aí de aldear a política, né? Aldear a política. Então, nós estamos num ano, eu não poderia deixar de falar isso, nós temos uma bancada indígena, muito importante aí, os candidatos indígenas que estão aí saindo pelos seus estados para concorrer a nível estadual, nível federal. Nós temos uma deputada indígena, Joênia Wapichana, nós temos aí saindo a Sônia Guajajara, Cretan Caigangue, a Célia Chacriabá, e assim, é importante que a sociedade olhe assim, com um olhar de respeito e que dê um voto de confiança para esses indígenas, né? Nós temos a Joênia aí fazendo um papel fundamental em defesa do meio ambiente, compondo a frente parlamentar mista, né, de defesa do meio ambiente com outros deputados e desempenhando um papel exemplar, né, como uma representante do povo. Então, acredito que todo brasileiro deve se sentir representado por ela, e os indígenas, né, que estão aí se pleiteando essa cadeira a nível estadual ou federal, acredito que não vai decepcionar ninguém, né, os povos indígenas nem os não indígenas. Então, dê esse voto de confiança aí para os nossos indígenas, com certeza vai ser alguém que vai lutar em prol aí do direito de todos. Assim, obrigada a todos, né, porque foram falas muito potentes, pertinentes, necessárias, e que
tenhamos outros momentos desse, né, para continuar fazendo a difusão da cultura indígena e dessa memória, né, para que os momentos de apagamento, silenciamento, eles diminuam até o ponto de que não se tenha. É o nosso desejo, né? E para as considerações finais, pedir aos professores para deixar aqui uma mensagem, fazer suas considerações finais sobre o tema ou fazer elo com alguma outra questão que não foi mencionada. E aí eu volto para encerrar. Professora Nari, por favor. Vou encerrar aqui. Então, gostaria de agradecer a Magna, né, pelo convite, estar aqui também aprendendo, né, junto com os outros parentes aqui presentes. E como o Tiago falou, né, além desse protagonismo, né, dos povos indígenas aí, das questões incomuns, né, em relação especialmente à questão da luta do território, né, desse protagonismo aí dos movimentos indígenas maior, mas a gente, como ele falou, nós também temos outras, né, mobilizações a nível nacional, né, em prol da educação, né, a gente tem um Fórum Nacional de Educação Escolar Indígena aí também, que luta pela educação escolar indígena, a gente tem movimentos aí das mulheres indígenas aí que estão na luta aí também pelo espaço das vozes das mulheres, né, a gente também tem aí, né, os parentes indígenas que estão aí na luta pela saúde. A gente também tem o movimento dos acadêmicos indígenas, né, também pró aí de ocupar, né, esses espaços acadêmicos e da sua própria manutenção nessa luta aí, nesse espaço da universidade, né, levando também as outras vozes, nossas vozes, né, nesse espaço. Inclusive agora no mês de julho, né, vai ter o Encontro Nacional dos Acadêmicos Indígenas, né, na Unicamp aí em São Paulo. É importante dizer isso. Também a gente está acontecendo a nível nacional aí a mobilização voltada para a década das línguas indígenas, né, que de 2022 a 2032. E aí também estamos aí nesse processo aí, né, da valorização das línguas indígenas, né? Porque a gente falar de línguas no Brasil, a gente não só fala do português, né? Mas dessa língua, né? Que foi imposta, mas também da diversidade das línguas indígenas aí que são importantes, né? Para a vida dos povos indígenas e que continuam aí resistindo. Assim também, né? Como esses vários outros tipos de protagonismo, né? Sejam ele local, né? Nas comunidades, a gente tem muitas atividades que estão acontecendo nas comunidades, né? Que são protagonizadas, né? Pelos próprios povos indígenas, projetos locais muito interessantes também e que eu acho importante aí para a sobrevivência, né? Para a resistência dos povos indígenas. Então é isso, eu queria pedir então para todos, né? Para que, como a Belém falou, né? Quando a gente procurar informação aí de escritas para leituras, é importante a gente também ver sites, né, que são confiantes, procurar pesquisar sites que são construídos pelos próprios povos indígenas, né, pelos comunicadores indígenas. Aí a gente tem muitas informações aí, mas é importante a gente estar atento a isso. E é isso, né, e contamos com todos, né, com toda a sociedade, né, nessa luta, né, somando força junto aos povos indígenas. É isso. Um grande abraço. Professora Nari, muito obrigada. E a luta dos povos indígenas, assim, pela consciência natural, é a luta de todos nós, né? Ou pelo menos precisa ser assim, para que tenhamos mais força e que minimize a questão do preconceito que é seguido de violência. E que é muito sério, né? Eu acompanho. Eu vou pedir depois aos professores que possam me enviar os links das instituições, né? Dos grupos indígenas que fazem os trabalhos, para poder compartilhar nas mídias do sindicato também, e aí contribuir com essa difusão, né? Eu acho que tem uma livraria só de
autores indígenas. Eu não sei se é Maracá, eu estou preocupada de falar errado, mas tem uma livraria específica, aí é um outro canal que também faz essa difusão e é muito importante, né? Era só para continuar o raciocínio e agradecer a professora Nari e a todos, né, que estejam com você, que tenham muita saúde e muita força, né, para todo dia o refazer, o reinventar, o revisitar. Muito obrigada pela sua disponibilidade, pelo seu carinho, pela sua atenção, e passo a palavra à professora Avelim. Então, gente, acho que é luta que não falta, né? Luta que não falta, assunto que não falta. Então, quero só refazer e fortalecer o convite a todos que estão nos escutando aqui, assistindo. Vem somar nessa missão com os povos indígenas. O Tiago falou uma coisa muito importante, que é a ano eleitoral. Então, os povos indígenas merecem sim esse voto de confiança a nível estadual, a nível federal, porque, afinal de contas, a gente só teve Juruna na década de 80 e Joênio Wapichana fazendo um trabalho quase que solitário. Então, é necessário, sim, entender que nós não somos povos atrasados, a gente não é selvagem, a gente entendeu, inclusive, como funciona o jogo aqui. E aprendemos com muita facilidade, muitas coisas. E a gente faz sem ter essa vontade de que seja para nós. É coletiva, a nossa ética é coletiva, a nossa democracia é coletiva, a nossa economia é distributiva, não é acumulativa. Então, presta atenção no que nós estamos falando e se some a nós. Não como alguém que vai demandar, mas como alguém que vai estar junto, oferecendo as ferramentas para que a gente possa fazer o que a gente veio fazer, que a nossa missão é Guardiões da Mãe Terra. Então, venha somar com a gente nisso. Então, é isso. Serviço que não falta, bora para a luta. Erecatu, avante. Obrigada, professora Avelim. Eu acho que essa noite aqui que nós tivemos, que é só o início, né, de outros momentos que possam ter, foi uma noite de conexão, de compartilhar e de cura. Então, eu deixo aqui meus sinceros agradecimentos em nome da diretoria do sindicato, em nome da presidente, em nome de todos que estão pelo chat, e passo a palavra ao professor Tiago, por favor. Novamente, eu agradeço a todos que nos acompanharam aí pelo canal do YouTube. Agradecer ao sindicato pelo convite, a professora Magda, que fez essa mediação aí para que a gente viesse hoje participar. Também agradecer a oportunidade aí com as parentes, pelas falas e os aprendizados, a Nari, a Avelim. Espero que logo possamos nos ver presencialmente. E aí somar para essa luta que não para, né? Uma luta constante, uma luta que já vem de muito tempo. E então eu acho que a gente ganha quando a gente, né, abre esse olhar para esse movimento indígena que acontece. Então, nos sigam nas nossas redes sociais, as nossas páginas, e que vocês vão estar sempre atualizados aí dos assuntos relacionados às lutas dos povos indígenas. E dê um voto de confiança aí para os nossos indígenas, principalmente para a bancada feminina, né, que se apresenta aí, as parentes indígenas, guerreiras, e são pessoas assim, com uma grande capacidade, né, para exercer essa função aí. Então, novamente, a EVT, obrigado a todos aí, e nos vemos em breve. Um abraço. Obrigada, professor Tiago. Obrigada a todos. Na Sora eu não consegui acompanhar, você sabe dizer se tem pergunta no chat? Eu vi rápido só dando boa noite, e dando parabéns e agradecendo o tema, né? E dando parabéns, né? Porque é um momento, sim, obrigada. É um tema que cada professor que está aqui, eu reconheço como uma biblioteca viva, porque fez essa troca, esse compartilhar, essa conexão,
com todos nós. Então, assim, em nome do sindicato, nós só temos a agradecer a parceria, mais uma vez, com a CIBGE, Núcleo Parada de Lucas, né? Em nome dos companheiros do Joemil, Nassor e Paulo, que estão sempre nos proporcionando esses momentos aqui de lives, de webinários, de oficina, esse projeto aqui que só tem dado ótimos frutos. Deixar o convite para vocês também prestigiá-los às terças e quintas, às 6 horas da tarde, no canal deles do YouTube. E os professores vão enviar, né, os endereços das instituições, dos grupos que eles mencionaram, e aí eu vou compartilhar nas mídias do sindicato, que aí é mais um canal de disseminação, né, que é isso. É essa questão que precisamos de não estarmos mais isolados, né, como foi os representantes legais que os grupos já tiveram, como a professora Veli falou, de ficarem de formas isoladas lutando, né, que aí fica mais cansativo e os resultados demoram a se concretizar. Então, para unirmos forças, né, desse momento que é mais do que necessário. Todos os professores tocaram num ponto muito importante, que estamos em ano de eleição. Eu costumo dizer que nós temos a faca e o queijo na mão. Passamos fome porque queremos. Parece muito simples de dizer, mas é porque nós, quando damos o nosso voto, nós estamos dando a nossa procuração da nossa vida, né? O que vai acontecer durante aquele tempo, aquela gestão daquele representante que estará lá em Brasília, né? E aí sabemos que não é simples, mas podemos pensar com mais cautela, porque o nosso voto é muito importante, né? É a procuração das nossas vidas, como eu costumo dizer. Então, só para refletir, para a gente se informar melhor, se informar com atenção, para poder votar de uma forma consciente, né? Como falamos aqui o tempo todo, né? De protagonismo consciente, voto consciente, é um caminho para alcançarmos resultados mais positivos. Então, eu deixo aqui meu muito obrigada à professora Nari, professora Avelim, professor Tiago, a todos que estão acompanhando pelo chat, a participação, a presença, e o meu muito boa noite.